Oi, turma! Sejam bem-vindos ao Desestresse, esse episódio onde a gente aprende que saúde é algo que a gente cultiva todos os dias. A gente está numa minissérie especial, o que você não aprendeu na faculdade, ou, melhor dizendo, o que a faculdade não te ensinou, né? Porque a gente nem teve a oportunidade de aprender se a gente quisesse. Hoje é o quarto e último episódio dessa minissérie, e se você não assistiu os outros, o primeiro foi sobre finanças. Tá muito legal, a Lorena deu uma aula sobre finanças. O segundo foi com a Tati Bolt e a gente falou sobre impactos de algumas fases da vida na nossa produtividade. Principalmente ali o período da perimenopausa, climatério e com filhos pequenos, né? Que a gente sabe que a nossa dinâmica fica bem mais difícil. Então a gente discutiu um pouco sobre produtividade nessas fases. No terceiro episódio, eu recebi a Aline Teles de Mello, que é médica do trabalho da Heineken, e ela é diretora de um departamento que é um departamento de felicidade, saúde e bem-estar. Então, a gente falou um pouquinho dos impactos da felicidade no nosso desempenho profissional e falamos também sobre a legislação de segurança do trabalho, a NR1, e a Aline trouxe insights muito legais para quem tem interesse nesse tema. E hoje nós vamos falar sobre empreender, que é o guarda-chuva que eu acho que abraça todos esses temas que a gente veio falando. E para isso eu recebo o meu querido amigo Gabriel Marantes. Gabriel é médico fisiatra e ele é um dos idealizadores do Life Up, que ele vai contar um pouquinho depois para a gente o que é. Mas basicamente é a coisa que eu mais amo no meu consultório e eu sou a melhor vendedora desse produto neste país. Gabriel, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo tranquilo, meu querido. Gabriel, a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, né? E eu vejo que muitas vezes o profissional de saúde, seja um médico, seja um psicólogo, seja um fisioterapeuta, seja um instrutor de yoga, a gente não se entende muito como um negócio, né? Eu sou simplesmente um profissional que vou lá e trabalho, né? Mas a gente cada um de nós somos o nosso próprio negócio. Tem gente que tem clínica, às vezes a gente tem só um consultório privado. Queiramos ou não, somos todos empreendedores, né? E aí alguns de nós a gente vai abrindo um pouquinho mais esse campo do empreender, vamos explorando outras coisas. E aí eu queria saber, Gabriel, quando que você se descobriu um empreendedor, assim? Me conta um pouco. Pois é, eu acho que eu sempre tive um pouco do gene para empreender, assim, porque empreender está muito relacionado com criar. E eu não conseguia não ficar criando, era um problema até para mim, né? Porque ficar inventando moda, né? Daí às vezes não é te aquieta, né? Para de inventar moda. Eu acho que uma coisa que ficou mais sólida foi quando eu tive que tomar a decisão. Eu servi por 3 anos, acho que isso tu não sabia. Eu servi ao Exército Brasileiro por Não 3 anos sabia. como médico fisiatra. Eu fui chamado logo depois de me formar, né? Eles tinham me adiado para depois de me formar, quando souberam que ia fazer medicina, como eles fazem. E daí me chamaram logo que eu me formei e iam mandar para o interior, interior, interior aqui, Quaraí. É quase um faroeste aqui no Rio Grande do Sul. Daí eu ia ir para longe aqui, bem longe de Porto Alegre, e eu consegui adiar isso para depois da especialização. E daí eu entrei, fiquei um ano lá como fisiatra. E todo ano eu tinha que decidir se eu ia renovar ou não. E daí eu sempre pensava assim: será que eu quero continuar fazendo isso? Será que não quer? O meu pai falava, meu pai é fisiatra também, ele falava: não, o exército é seguro, não sei o quê, tu vai ter estabilidade. Bem, bem, bem papo de pai, né? Que é a segurança, a preocupação é a segurança. E todo ano eu ficava naquela, eu tava ganhando experiência, era agenda cheia, eu tava podendo atender, eu tinha liberdade, autonomia para fazer as coisas como eu queria, né? Eu acho que era a coisa que eu mais estava buscando depois da residência, era eu atender do jeito que eu achava que tinha, né? Então aquilo ali me supria bem, mas todo ano tinha essa dúvida, e eu acho que daí tu perguntou, né, quando que eu me vi como empreendedor? Eu já tinha que participar um pouco, com essa visão um pouco empreendedora na clínica do meu pai, então isso já me puxava um pouquinho. Mas eu acho que essa tomada de decisão de sair do exército, assim, eu acho que eu tive certeza porque ali era o oposto do empreender. Ali era apesar de que eu tinha autonomia clínica no consultório, eu estava encaixotado numa coisa que ia ficar se repetindo o resto, na minha visão, né? Eu ia ficar repetindo ali o resto da vida.
E isso, eu não conseguia aceitar isso. Eu acho que é, eu acho que essa é a visão do empreendedor. O cara que está confortável no trabalho encaixotado, ali seguindo uma estrutura, de repente não é para ser empreendedor. E não tem nada de errado nisso, né? Não. Tem gente que fica super bem nesse lugar, assim, tô ali exercendo a minha prática clínica e o resto tá todo organizado, tá tudo funcionando e ótimo, vida que segue. Mas quem tem faniquito que nem a gente, né? Eu brinco que eu tenho muita coceira mental, que é esse negócio, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer depois? Então, ficar naquela coisa. Quando eu comecei a trabalhar depois da residência, eu saí da residência com- esgotada, assim, né? Residência de hemato é um negócio caótico. Você vê gente morrendo toda hora, uma desgraceira, e muito volume de trabalho. E aí, quando eu saí, eu falei: ah, não, gente, chega pra mim, eu vou fazer só banco de sangue agora. E eu fiquei 3 anos trabalhando com hemoterapia. Então, eu ficava ali numa agência transfusional, né? A agência transfusional que eu ficava era numa maternidade. Então, o que a gente fazia? Teste sanguíneo do bebê. Quando tinha emoção, era assim: a mãe era um tipo sanguíneo, o bebê era outro que não podia bater naquela família. Aí você falava: gente, será que não é desse pai? Né? Às vezes tinha, mas era uma realidade, assim, era uma coisa tão. Uma pasmaceira, né? E aí eu falei: não, 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 eu tô muito acomodada, tô muito tranquila aqui, não é isso. E aí comecei com essa coisa de me sacudir. Mas, Gabriel, eu só fui me sentir empreendedora mesmo, pra valer. Olha, isso aí, né, que eu comecei a trabalhar tudo foi 2010. Eu fui me ver nesse lugar de empreender em 2020. Para mim, esse Nossa. olhar é uma coisa muito recente. Porque é isso, eu atendia no consultório, eu atendia numa clínica, eu recebia ali, eu não precisava divulgar meu trabalho, porque os pacientes vinham para a clínica e aí acabavam na minha agenda, né? Tinha uma coisa ali que, assim, não sei, eu não me via nesse lugar de ser a dona do meu negócio, de ser o meu próprio negócio. E aí, quando eu comecei, de fato, a me ver nesse lugar de empreendedora, foi quando eu comecei a querer explorar esse negócio de dar cursos, dar aulas, trabalhar com educação em saúde, ensinar outras pessoas uma visão diferente. Então, é isso, né? Às vezes a gente tem um clique assim, de repente você fala: nossa, gente, esse negócio aqui é meu, eu preciso receber paciente, eu preciso ter aluno, eu preciso, né? As pessoas precisam saber que eu existo, eu preciso olhar minha finança. E às vezes você tá ali, o dinheiro entra, o dinheiro sai, você não tem esse olhar, né? Então, eu acho que isso, não sei, eu tenho a sensação que acontece com muitos profissionais de saúde, esse lugar meio um limbo, assim. Então, talvez até tu tenha tocado no ponto, eu nunca tinha pensado nisso, mas que realmente seja mais um obstáculo para a gente, como profissional de saúde, se enxergar empreendedor. Porque eu acho que justamente tu é obrigado a se enxergar empreendedor quando tu vai meio que começar uma coisa do nada, né? Tu não tem estrutura nenhuma, tu não tem opção a não ser assim, não, calma aí, vou procurar informação, como é que eu organizo esse negócio, como é que eu vendo, porque senão não vende nada. Como profissional de saúde, a gente já tem muita coisa estruturada de forma geral, né? Eu tenho experiência na medicina, né? E na medicina meio que tu já tá seguindo um trilho, e tu termina a faculdade, tu meio que segue um trilho, e isso parece que não te empurra em nenhum momento para aquele pro precipício que é empreender, né? Tu tem uma linha de segurança para seguir. E daí, quando tu vai realmente criar uma coisa nova ou um negócio novo, né? Mesmo que não seja uma inovação, um negócio novo do zero, tu meio que se obriga, né? A ter essa visão. Acho que é esse olhar mais amplo, assim, né? De beleza, que pedaços eu preciso fazer para esse negócio acontecer, né? E eu acho que a gente pensa em diferentes tamanhos de negócio, né? Mas eu imagino que a maioria das pessoas que estão aqui com a gente, seja assistindo ao vivo no grupo de estudo, seja ouvindo no podcast ou assistindo a gente no YouTube, é, sejam pessoas que têm negócios pequenos, assim, né? Sei lá, eu, Regina, hoje meu negócio eu tenho meu consultório, que eu alugo a sala num outro consultório, na verdade, né? Então tem a sala ali onde eu atendo e os cursos que eu ofereço, mas a minha estrutura hoje é muito enxuta, assim. Não é que eu tenho um monte de funcionário, eu tenho a pessoa do marketing, a pessoa de vendas, a pessoa de finanças, a pessoa. Não, eu tenho eu mesma aqui fazendo todos esses papéis. Foi uma opção minha ter um negócio muito enxuto, mas é isso, eu precisei começar a olhar para várias coisas que
até então eu não me dava conta, porque quando eu pensava em, eu preciso estar mais atualizada no meu negócio, o que que eu pensava? Eu vou num congresso médico aprender qual é Hum. o mais novo tratamento para essa condição, né? Então, quando eu me vi nesse lugar da eu keep, né? Então, tudo bem, eu tenho que saber um pouquinho sobre dinheiro, eu tenho que saber um pouquinho sobre como comunicar meu trabalho, né? E aí eu acho que você, Gabriel, você tem uma empresa que é de um porte maior, mas eu sei que muito tempo ela também teve uma equipe bem enxutinha, né? Uhum. E aí eu queria que você contasse um pouco isso, porque eu acho que às vezes as pessoas ficam com isso na cabeça. Então, para empreender, eu tenho que ter funcionários, tem que ter time, tem que ter equipe. E não é nada disso, né, no final das contas. Eu acho que tem um ponto que nós falamos ali atrás que eu queria complementar, que tu falou, mas não é o caminho certo para todo mundo, né? Não tem nada de errado com o querer ficar, né, no estruturado. E eu queria complementar que justamente o que tem de errado é tu não estar alinhado com o teu perfil, né? Então, nós precisamos dos dois perfis, né? Precisamos do perfil que é mais estruturado, assim, organizado, vamos dizer assim, e aquele perfil, às vezes, que tende um pouquinho para o caos e quer tomar risco, né? Empreender é tomar risco. E às vezes não é uma decisão mais racional. Empreender no Brasil normalmente não é a decisão mais racional. Isso é importante. A maioria das empresas no Brasil, e a maioria delas são, como tu falou, né? São pequenas e poucas pessoas. E a maioria delas não dá certo, né? Então tem que estar disposto a encarar uma jornada até o fim, ter bastante gana e tal, e tomar risco e tal, e estar bem com isso, senão vai adoecer. Se escolhe o caminho errado, vai acabar. Então, mas daí tu me falou de como é que foi essa jornada, né? De começar com um negócio que era meio que pequeno, fazendo tudo, e depois de distribuir. Esse é bem o que nós estamos agora. Eu tive duas jornadas diferentes como empreendedor. Uma delas dá para dizer que era foi parcial, porque foi entrar no negócio do meu pai e ter que meio que dar uma nova visão e ter que renovar e empreender ele junto com ele. Mas não, dá para dizer que não era um empreender completo, porque eu não estava tomando esses riscos todos, né, que o empreendedor acaba, essas decisões arriscadas. Tinha um negócio estruturado, já sólido, estável há muito tempo. Eu tive uma outra experiência que era lidar com um sócio, né, que era meu pai, e ver como é que vai funcionar isso, como é que ele vai aceitar inovações e tal. E depois eu tive essa experiência mais completa como empreendedor, que realmente foi fazendo level up, né, uma inovação, uma tecnologia, entrar num campo que eu não dominava, que era de tecnologia. E a minha jornada eu acho que foi atípica como empreendedor, porque foi muito longa, né, foi muito demorada. Depois eu fui me dar conta olhando para trás porque que estava querendo fazer muita inovação ao mesmo tempo, eu acho. E isso tornou a jornada mais longa porque teve muita pesquisa. E daí quando eu fui implementar já era uma coisa que estava distante da prática médica normal, então teve algumas dificuldades. Mas eu acho que o caminho que tu falou é o melhor na minha visão, que é realmente ter essa visão de enxuto, começar enxuto e testar tudo. Inclusive tem várias recomendações em startup, que é tu fazer o modelo primeiro, um piloto, né? Que antigamente se chamava piloto, hoje chama de MVP, o produto mínimo viável. Mas essa cabeça de MVP, ela é boa porque tu testa muito fácil e muito rápido e tu evolui muito mais rápido. E tu ser enxuto te dá muita agilidade, né? Então tem um livro que vale bastante a pena, que me ajudou bastante nessa jornada, que chama Lean Startup, que é Startup Enxuta. E ele tem essa preocupação, né, de manter assim essa agilidade ao longo do processo. E outro livro que me ajudou bastante nessa jornada foi o Scrum, SCRUM, a arte de fazer o dobro na metade do tempo. Que ele fala de como tu organizar os processos, tal, especialmente quando a gente está falando de um projeto grande. Software é um projeto grande, né? Que tu não enxerga que nem construir um condomínio. Tem que planejar muita coisa e tal. E isso normalmente mata o desenvolvimento, porque o pessoal fica atolado no planejamento. E tu vê que esse é um problema comum do empreendedorismo, né? Tu vai fazer um empreendimento, normalmente é uma coisa que exige bastante planejamento e tem um investimento significativo. E daí esse livro ele ajuda bastante a organizar. Não, calma, calma aí. Tenta fazer isso aqui no manualzinho antes de sair vir com toda aquela estrutura que tu acha que é bonita, todos aqueles departamentos que tu acha que tu precisa e testa a tua ideia. Vê se alguém gosta dela, vê se as pessoas estão dispostas a pagar pela tua ideia. Porque se tu perguntar para as pessoas normalmente vão perguntar para os teus amigos, eles vão dizer, nossa, que ideia legal. A ideia é legal quando alguém pagar por ela. Até se ninguém estiver pagando, não é legal. Ô, Então eu Gabriel, comecei. não, Fala. conta, depois eu quero falar um Pode, pode, negócio pode, mais. pode ir.
Pode ir Não, porque você guiando. falou o negócio do trava no planejamento, e aí eu acho que quando a gente pensa assim, no caso da LifeUp, né, que é um software, que é isso que você falou, é um negócio que é grande. Tem o planejamento, mas precisa caminhar. Mas eu vejo muitos alunos meus que estão lá na capacitação em gerenciamento de estresse. Eles estão aprendendo a colocar ferramentas de gerenciamento de estresse no consultório, no uso no um a um, no paciente. Isso aqui. E a pessoa também trava no planejamento. Uma coisa que é bem mais simples, mas às vezes a gente Uhum. também trava no planejamento. Porque, então, em quantas sessões eu vou fazer? Quantas vezes eu vou falar com o paciente? Com quantas. A gente fica nessa loucura, né, de querer estar com tudo muito certo, muito desenhado, muito bonito, e a gente nunca executa. Então, eu vejo esse problema de travar no planejamento também numa execução que às vezes é muito pequenininha. E aí, acho que foi até por isso que eu criei esse módulo de empreendedorismo dentro do curso, né? A gente tem um último módulo que é sobre como implementar no consultório, como precificar, como comunicar, e uma imersão presencial, que é o Padoca, que a gente fala sobre negócio, basicamente, né? Mas porque eu via isso, os alunos eles ficavam meio ali patinando e planejando, e o negócio tem que estar perfeito, e tem que estar lindo, e tem que ter uma identidade visual, e tem que ter, sei lá, um e-book com não sei quantas páginas e não sei o quê. E aí não sai, né? Então, gente, não estou falando para vocês serem inconsequentes, né? Quem está ouvindo a gente, claro que não. Mas às vezes a gente precisa ser um pouquinho mais, menos perfeito nas coisas, né? E aí, os meus alunos sabem disso, eu já contei para eles. Quando eu comecei esse negócio, quero dar um curso. O que que eu fazia? Eu colocava isso no mundo, vendia, o primeiro aluno comprava o curso. Aí eu tinha que montar o curso. Negócio bem doidona, né? Mas é porque é isso, senão você fica planeja, o curso lindo, a aula linda, não sei o quê, e comprou o seu produto. Então, para a gente não ficar também muito, é, sabe assim, engastalhado na ideia. Tu sabe que obviamente eu passei por isso, eu acho que é normal passar por isso no início, né, de ficar polindo a ideia, inclusive os caras de startup falam que essa é uma das coisas mais comuns, né, tu fica lá e tu fica polindo, e sempre é produto, né, meu produto tem que estar melhor, isso serve para o profissional de saúde também, né, o meu plano de acompanhamento, eu vejo isso quem está usando o LifeUp, eu tenho que organizar o meu plano de acompanhamento, e o cara quer fazer os mínimos detalhes, quantas vezes vai passar, quantos... Começa. Oferece para alguém, começa a acompanhar, ver qual que é a real necessidade da pessoa. E depois, daqui a pouco, tu vai estar oferecendo pro cara, olha, tu pode falar comigo quantas vezes tu quiser, porque tu viu que na prática as pessoas vão falar contigo uma vez a cada 3 meses, tu vai estar pedindo para elas, como é que tu tá? Me manda mensagem. É. Então, daqui a pouco tu pode incluir isso no teu plano de acompanhamento, dependendo do perfil dos teus pacientes, né? Dependendo também, daqui a pouco, tu não vai poder deixar essa porta tão aberta. Mas esse negócio do testar, né? Eu passei por isso, eu fiquei. Quando começamos a fazer o negócio de software, eu fiz uma versão. Olha só, eu fiz uma versão do software anterior à atual, que ela tinha várias funcionalidades que não tem hoje. Tem uma funcionalidade super legal que eu quero fazer até hoje, que nós tínhamos, que era específica para exercício, para guiar o exercício, porque eu acho que tem um gap aí, que nós não temos uma opção de exercício que o objetivo final é saúde. Nós temos uma opção de exercício que o objetivo final é estética, performance e tal. E eu tinha feito uma estrutura para isso e isso estava integrado com o prontuário. E eu não vendia para ninguém, eu nem estava comercializando essa versão, eu só estava fazendo em casa e botando coisa e exercício e aquilo. Tinha diário alimentar que tirava foto e não sei o quê. Tinha muito mais do que É, precisava para comercializar. E depois eu aprendi assim, não, calma aí. Isso aqui não, por si só já não é um produto suficiente, que daqui a pouco tu pode testar o mercado. E depois tem os caras mais radicais que fazem como tu fez, que botam o anúncio lá. Bota um anúncio no Instagram. Eu tenho uma ideia aqui, não sei. Será que minha ideia é boa? Bota um anúncio, estou vendendo isso. Alguém clica no teu anúncio em primeiro lugar? Se as pessoas nem clicam no teu anúncio, não tem nenhum interesse por esse negócio. Antes de tu fazer todo o curso, ou todo o plano de acompanhamento. e eu entendo um pouco por que que as pessoas fazem isso, né? Porque quem é ouvinte habitual aqui do podcast sabe que eu falo que o contrário de estresse não é calma. O contrário de estresse é segurança. Então, eu acho que muitas vezes, até a gente se sente segura, é isso. Eu preciso fazer mais um curso, e mais uma formação, e mais, né? Tudo você precisa ter, principalmente o profissional de saúde, que a gente aprende num lugar muito do conhecimento intelectual.
e talvez um pouco menos da mão na massa, da prática, é óbvio, né, gente, que a gente não vai fazer isso, sei lá, numa UTI. Ah, deixa eu aprender na prática aqui na UTI sem ter estudado. Não é isso que eu tô falando, não me interpretem mal, né? Mas tem coisas que dá pra gente ser ali um pouquinho mais, se desafiar um pouquinho mais nesse sentido de deixa eu testar. E se ninguém comprar? Não é nada a ver com você. Não é que as pessoas estão contra você no mundo. Né? Porque a gente também Uhum. tem esse negócio de levar muito pro pessoal. Não é, tem nada a ver. As pessoas não estão nem aí para você. É porque, de repente, você não está falando do jeito que é interessante. De repente, a coisa não é interessante mesmo. E você muda. Né? Então, eu acho que a gente ter esse olhar um pouquinho mais. Esse joguinho de cintura ajuda. E uma coisa que eu sempre senti muita falta, e que eu converso muito com você, né, Gabriel, já que esse caminho é um caminho meio solitário ali, porque a gente escolheu uma estrutura enxuta tal, às vezes a gente não tem com quem trocar. E aí eu acho que muitas vezes, ao invés de fazer mais uma pós-graduação, mais um, não sei o quê, conversar com pessoas que estão fazendo coisas parecidas com as suas, né? Acho que Uhum. esse negócio de trocar ajuda muito a gente a entender, tá, deixa eu ver o que os outros estão fazendo aqui perto de mim, se isso se aplica, se não se aplica, o outro já se deu mal em uma coisa e eu posso tentar um caminho diferente, né? Essa troca, assim como a gente fala para os pacientes, né, que os grupos são valiosos, tem muito empreendedor que tem grupos, né? Vários empreendedores. Esses empreendedores, tudo de sucesso, eles estão em algum grupo lá com os outros É, empreendedores de sucesso, estão sempre trocando e se ajudando e tal. Então, acho que isso tem um grande valor. Tem uma outra coisa que tem muito valor, que é o cliente. Acho que mais ainda que a troca com o empreendedor. Então, tu ter o espaço para ouvir o cliente, que é uma das preocupações que a gente tem no LifeUp, é estar próximo dos clientes, escutar o cliente, trazer as ideias do cliente, para o cliente realmente participar, sentir que participa do negócio. E, e o pessoal, na tecnologia, é impressionante como o pessoal ele se preocupa muito em fechar essa porta, né? Porque isso parece que vai contra o escalável, né? Então, eu quero que seja mais escalável possível, então eu não posso ter suporte, porque o suporte acaba caindo no humano. Cara tem que se virar sozinho. Que por um lado é bom, mas por outro lado se perde uma coisa tão valiosa, que é essa troca com o cliente, esses feedbacks que eles fazem, e especialmente o cliente que te dá feedback crítico, que te diz, né? uhum, "Pai, uhum. não estou usando, não consigo fazer funcionar e tal. Então isso ajuda a construir, mas tem que escutar de verdade, não? E é difícil escutar, porque normalmente é um produto que tu dedicou tempo, tu dedicou atenção, tu sabe que aquilo ali é bom, e daí te dói no coração quando fala do teu produto. É Mas tu difícil tem. receber crítica, né, gente? Eu tenho dificuldade de receber crítica. Eu aprendi a gostar, porque eu acho que é isso que faz a gente caminhar para frente. Mas primeiro você tem aquela coisa ruim. Uhum. É isso aí. E eu acho que é justamente como a gente encara, né? Eu também, eu já aceito super bem. Às vezes as pessoas ficam todas assim, cheias de dedo, de criticar. Eu, não, ó, que bom que tu tá falando, que bom que teve a coragem de falar, né? E talvez, Gabriel, pensando, né, em quem tá mais no contexto ali do consultório mesmo, o paciente é o nosso cliente, gente. A gente tem que ouvir o retorno dele sobre o que ele está achando da nossa consulta, sobre como ele está se sentindo tratado, sobre como a secretária está tratando ele, sobre se ele não seguiu aquilo que você deu de recomendação. O que será que aconteceu ali no meio do caminho? Às vezes você deu uma recomendação que não fez nenhum sentido para ele. E é muito bom se ele te trouxer isso, porque você consegue também ajustar a direção do seu cuidado de acordo com o que a gente ouve dos pacientes. Aí eu acho que é muito a gente se colocar nesse lugar de proximidade e conversa, que às vezes ele não é natural dentro de um consultório, né? Às vezes tem aquela coisa que, o médico tem uma hierarquia e o paciente obedece aquilo que o médico fala, né? A gente já sabe que não é assim, a gente fala muito que não é assim, mas na hora do vamos ver, muitas vezes a gente ainda se comporta assim. Então, como é que a gente se coloca nesse lugar de trocar? Eu faço isso muito com os pacientes que eu acompanho, um acompanhamento mais longitudinal, assim, né? Dentro da proposta de gerenciamento de estresse, eu ofereço um acompanhamento que ele tem alguns meses. Ao invés de ser consulta e retorno, ele é um acompanhamento mais prolongado. E eu gosto muito de ouvindo o que os pacientes vão trazendo, porque é isso, ao invés de, nossa, eu tenho um plano de acompanhamento lindo, maravilhoso, assim, assim. Às vezes o paciente fala para mim, Regina, isso aqui não serviu para nada na minha vida. E Uhum. às vezes eu fiz uma proposta com o paciente que eu acho, para mim, é um negócio que é tão
corriqueiro que eu quase não ia falar. E aí o paciente fala para mim, nossa, isso daqui me ajudou tanto, mudou o meu jeito de ver o estresse, Uhum. mudou não sei o quê. Então, essa escuta a gente precisa desenvolver quando a gente é um profissional autônomo que está empreendendo. E eu acho que um erro comum que acontece, que é natural que aconteça, é quando a gente começa a se abrir para escutar, vai escutar um monte de coisa que não queria escutar, e a gente começa a se defender sem nem se dar conta, qualificando as pessoas ali. Não, não, mas esse aqui é um chato. Ah, não, aquele outro é um cri-cri. Ah, aquele lá não sei o quê. E daí quando tu vê nenhuma crítica mais tem valor, porque tudo vem de pessoas que tu tirou o valor das pessoas. E não interessa o que que tu acha da pessoa, na verdade, né? Interessa se tem alguma coisa daqui. E também não quer dizer que o cliente sempre tem razão. Eu acho que não é bem essa a mentalidade. Porque o cliente, ele não está vivendo o teu negócio como tu. Ele não está pensando no teu negócio. E assim, empreendedor tu respira o negócio. Os caras que vão investir em startup, acho que antigamente eles cometiam mais esse erro, mas hoje eles são super cuidadosos em não tirar o founder da história. Porque eles tiram o Uhum. fundador e ninguém mais vive aquele negócio. O fundador que era a missão da vida dele fazer o negócio fluir. E daí, quando tu tá ali, o cliente às vezes dá um feedback, às vezes superficial. Ele teve uma exposição ao teu plano de acompanhamento e tal, mas ele não tá vendo toda a dinâmica de como funciona. Então, não necessariamente o que ele falou tem que ser feito. Mas normalmente tem alguma informação que tu pode usar ali. Daqui a pouco não é seguir a solução que ele propôs, mas tem algum outro caminho para não acontecer de novo essa dificuldade que o cliente teve, né? E uma outra coisa que eu acho que é importante também, Gabriel, a gente pensando assim, no empreender na saúde, duas coisas que eu queria que a gente abordasse. Uma coisa, a gente é deslumbrado com aquilo que a gente faz, né? A gente tem isso, a gente ama o que a gente faz, e isso pode fazer com que a gente mergulhe numa profundidade tal que a gente acaba adoecendo. Então, esse é um ponto, né? Que você vive isso quando você empreende, principalmente quando você não tem muita estrutura, como é o meu caso, né? Eu cuido da finança, eu cuido da comunicação, eu tenho a Paula que me ajuda na comunicação, mas o grosso ali da coisa sou eu que faço. E se deixar, se eu não estiver atenta, eu só faço isso dia e noite, e fim de semana, e sem parar. E não prezo os meus espaços ali de cuidado, de descanso. Então, essa é uma coisa que eu tenho estado cada vez mais consciente, observando e colocando esses limites e me permitindo o recolhimento, o descanso. Então, isso eu vejo que é um risco, e daqui a pouquinho a gente pode, de repente, mergulhar um pouquinho mais. E outra coisa que você trouxe, Gabriel, e que a gente vê muito isso em vocês lá no Life Up, que é a coisa da proximidade com o cliente, de estar perto, né? E eu procuro fazer isso no curso também, eu acho muito engraçado. Quando eu abro inscrição para capacitação, tem uma lista de espera rolando, que inclusive, turma, vocês estão ouvindo aí, a lista de espera tá aqui linkada nesse episódio, onde você estiver no YouTube, no Spotify, tem o link aqui. E as inscrições estão começando agora, a turma começa dia 7 de agosto, né? Então, eu, pessoalmente, eu entro em contato com todo mundo que está ali na lista de espera. Olha, Regina, mando uma mensagem no WhatsApp. E as pessoas não acreditam que sou eu. Então, eu mandava só texto antes. Aí eu falei, bom, texto qualquer pessoa pode mandar, então eu mando um texto e depois eu mando um áudio. Oi, fulano, é a Regina aqui e tal, não sei o quê. Aí tem gente que é uma graça, fala, nossa, eu ouço o podcast Desestresse, eu tô ouvindo sua voz. E daí eu brinco, né? Ah, esse é um podcast especial para você e tal, faço minhas brincadeirinhas. Mas, Gabriel, com o negócio da IA, na última turma, uma menina, mesmo eu mandando áudio, ela não acreditou que era eu. Ela achou que o áudio era uma voz da IA, não sei o quê. Sou eu, gente. E sabe por quê que eu gosto de ter essa proximidade? Porque eu sou a pessoa que melhor conheço o que eu estou oferecendo. Não tem ninguém nesse mundo que conhece melhor que eu esse curso. Então eu sou a melhor pessoa para comentar com os outros como ele é, né? E isso eu faço o percurso todo do curso. A gente tem para os alunos um grupo de WhatsApp em que a turma vai interagindo, né? Fora das aulas ao vivo tem essa interação e a gente discute caso clínico, e sou eu que estou ali respondendo. E, de novo, como é um negócio que eu gosto de fazer, se eu não estiver atento, eu vou responder à noite, eu vou responder no fim de semana. Então, eu fico ali me policiando também para não embarcar nisso e ir direto, né? Como que é isso para você, Gabriel? Você consegue colocar? Porque eu vejo que você é sempre muito disponível, né? A gente está sempre trocando muito com você.
Como que isso pega para você, assim, na sua... Vamos expor o Gabriel agora. Esse negócio do estar próximo e mandar mensagem para o cliente e tal, no início, quando a gente começou a oferecer o Lifeu, começou a comercializar, eu ia no Instagram, procurava as pessoas que falavam de medicina de estilo de vida, porque o Lifeu no início era mapa da saúde e o aplicativo de acompanhamento. Depois, as coisas de IA que servem para quem não faz estilo de vida. Mas no início eu ia no Instagram, procurava as pessoas que estavam lá, que seguiam páginas de estilo de vida, médicos, e mandava mensagem direct para eles. Olha só, eu acho que tu vai gostar de conhecer esse negócio e tal. E por um bom tempo, eu acabei de ver uma médica que me respondeu ontem no Instagram. Ah, não vi tua mensagem, estava oculta. Eu olhei a mensagem, era março de 2024. E- então, até março de 2024, eu ainda estava mandando mensagem. Depois a Priscila me ajudava, que era a secretária, me ajudava a distribuir as mensagens. Mas eu respondia, eu fazia as demonstrações. Depois a gente começou a ter gente. O Renato está aqui hoje, foi uma entrada valiosa. Mas, assim, às vezes a gente está preocupado, né? Eu queria trazer esse ponto antes de entrar na tua pergunta, porque às vezes a gente está preocupado, a gente, quando está pensando no negócio, a gente está preso no. Tem um termo que eu gosto, que é tutorial hell. Tá, tá, o cara não para de fazer tutorial, não para de fazer curso, ele entra no redemoinho lá. É. E tem a segurança disso, né? Porque não, eu estou evoluindo, né? E daí, tu acha que tá andando para frente porque tu tá fazendo curso. E daí a gente tá pensando, a gente tá preocupado que a gente tem que fazer um negócio, então eu tenho que pensar como é que esse negócio vai escalar e eu vou ter uma franquia que vai ter no Brasil inteiro e eu tenho que pensar em todas as vertentes possíveis e tudo isso tem que ser automático porque esse negócio tem que ser escalável. E daí o negócio não anda muito, porque tu não deu nem o primeiro passo, tu já tá pensando no último e tu não sabe. E daí tu pensar, não, mas se eu fizer tudo que nem a Regina falou que tá fazendo, o negócio não é escalável, não vai funcionar para o futuro. Então, e na verdade, não, fazer tudo no início, às vezes, é o que te permite escalar, porque tu conhece todas as etapas do negócio, e depois, quando o negócio crescer, de fato, para onde tu quer, tu vai ter conhecimento para delegar isso, e para conseguir apoiar as pessoas da tua equipe, para elas seguirem e a empresa não virar uma colcha de retalhos, cada um com a sua cabeça. Não, todo o processo tu já passou por ele. Então, essa jornada de ir aumentando os departamentos foi uma jornada de ir vestindo múltiplos chapéus que nem está vestindo. Agora eu sou marketing, agora eu sou vendas, agora eu sou suporte, sucesso do cliente, agora eu sou produto, agora eu sou desenvolvedor. Já fui desenvolvedor nessa jornada também. Mas isso tudo foi dando subsídio para depois o negócio crescer. Sobre esse negócio de estar disponível, né, e não confundir, é conflitante. Eu acho que se tu perguntar para a Natana, para minha esposa, talvez ela dê uma resposta diferente da minha. Mas eu acho que a gente consegue ter algum equilíbrio. Já teve fase que estava desequilibrado isso, porque eram momentos que tinha que se dedicar muito mesmo. Agora está um pouco mais organizado. Eu acho que a questão não é em algum momento tu estar necessariamente fazendo demais, assim, bato sem parar e tal. Eu acho que tu tem que avaliar o momento, mas tem que ter início, tem que ter meio, tem que ter fim, né? Tu tem que saber que aquilo ali não é sustentável o que tu tá fazendo. Para mim, um dos critérios para tu saber se tu vai ir para burnout ou se eu tô indo para burnout é quando eu tô vendo o tempo inteiro que eu tenho 10 coisas para resolver no dia, eu resolvo 7 e no fim do dia eu tenho 15 para resolver. A lista, ela nunca, tu nunca dá conta da lista e ela só cada vez fica maior. Então, tu tá numa bola de neve, isso não tá funcionando, tem que reorganizar. E esse negócio do burnout, até teve um comentário ali, já me disseram isso num congresso, que eu falei, alguém falou assim, tem que cuidar para não entrar em burnout, justamente porque era uma cliente que eu estava muito disponível e tal. E eu falei, não, não, eu tô seguro, eu gosto do que eu faço. E daí, não, justamente o que tu falou, né? Não, o problema é esse, quando tu gosta do que tu faz, tu não te dá conta. Então, eu tive momentos assim de trabalho em excesso, com certeza, mas sempre eu soube assim, não, isso é por um tempo, isso vai acabar. Isso que me dava sustento, inclusive em casa, em relação com a família, com os outros que queriam mais o meu tempo. E eu, não, agora o meu momento eu preciso para isso. Isso em algum momento vai. Daí tá, isso é uma das coisas. Eu acho que outra coisa importante é ter essa visão. Nós temos uma sorte, nós estamos falando com profissionais de saúde aqui. Nós temos uma sorte de estar falando de saúde. E daí a Uhum. gente tem a melhor desculpa de todas para botar a nossa própria saúde em primeiro lugar. E a gente sabe o quanto que isso influencia no todo o resto. Então, acho que tem aquela visão de a minha saúde está acima do resto tudo, e a minha saúde depende de eu ter uma boa relação familiar, eu ter um trabalho equilibrado. Então, é uma necessidade que eu tenho me manter saudável para conseguir tocar esse resto do negócio.
Tem outras coisas no meio do caminho, né? Eu acho como tu lida com tudo isso, né? Porque, por exemplo, um feedback negativo, dependendo de como tu encara ele pode pesar 10 vezes sobre a tua cabeça, ou tu vê como uma recompensa. O pessoal tá gostando, se eu tenho feedback é porque tem alguém usando, né? Tá gostando. Então, no início, eu ficava meio assim, quando eu tava aprendendo isso, lidando, eu ficava meio incomodado. Eu, pô, fiz um baita guia de uso da plataforma em detalhes e tal, me preocupei. Esses dias eu olhei a taxa de abertura do e-mail que diz assim: aqui está o seu guia de uso. Esse aqui é fundamental, você tem que ler. Zero e-mail, zero pessoas clicaram no link. A pessoa abriu o e-mail e ninguém clicava. E daí no início tu fica meio indignado. Daí a pessoa vai lá no outro dia, ela te pergunta: como é que eu faço aqui para fazer um mapa da saúde? É. Daí, pô, por que que tu não leu o guia, né? No início tu te indigna. E depois tu começa a ter essa visão que tu falou. Não, mas calma aí, a pessoa não tá nem aí. Ela tem mil coisas para fazer. Ela olhou aquele e-mail, sei lá o que ela tá fazendo. Tava lavando a louça quando abriu o e-mail ali. Então, é tu que vive o teu negócio, né? As outras pessoas, elas não têm essa obrigação de saber. Ô, Então Gabriel, eu acho que essa pode visão, falar. assim, a gente tendo encarando isso, depende, a forma como a gente encara, eu acho que é bem decisivo para como é que isso vai pesar sobre nós. Isso que você está falando, Gabriel, é uma coisa que a gente usa muito no gerenciamento de estresse, acho que você nem sabe disso, mas enfim, vou te contar, que é o que a gente chama de flexibilidade cognitiva, que é, imagina que você está na sala da sua casa, você está na porta da sala da sua casa, você está olhando a sala, você vê ela de um jeito, certo? Se você andar na sala e for para o outro extremo, você está vendo a sala de outro jeito. A gente pode fazer isso dentro da nossa cabeça. Às vezes a gente está com um olhar para uma coisa, olhando aquela coisa de um jeito. E se a gente cria a capacidade de se movimentar dentro da nossa mente, a gente começa a ver outros ângulos daquela coisa. A gente começa a ter outras perspectivas sobre aquilo. É a flexibilidade cognitiva. E tem jeito da gente aprender a fazer isso, né? A gente tem, dentro do curso, eu ensino um exercício que eu chamo de trocando as lentes, para deixar fácil, mas é um exercício de reestruturação cognitiva, que é exatamente a gente treinar esse olhar diferente, enxergar as coisas com diferentes perspectivas. E aí, muitas vezes, a gente sair de um lugar de se perceber ameaçado, que é o que gera estresse na gente, para um lugar onde eu sinto que existe uma oportunidade de aprendizagem. E aí eu quero me aproximar daquilo, né? Então, no gerenciamento de estresse, essa é uma estratégia, é um recurso muito poderoso que a gente, quando a gente aprende, a gente usa na nossa vida, primeiro você começa escrevendo, né, fazendo um exercício mais reflexivo mesmo, mas depois você começa a usar meio ali em tempo real. E isso é muito legal usar com os nossos pacientes também, porque muitas vezes o paciente está vendo um pedaço da doença dele como uma coisa assim que não é isso e não tem o que fazer e vai dar ruim, mas a gente pode ajudá-lo, apoiá-lo aí olhando por outros ângulos, né? Então, é isso. E eu acho que para empreender para a gente ser um profissional autônomo, a gente tem que ter essa capacidade de flexibilidade cognitiva. Senão a gente esbarra em algumas coisas do negócio que você não consegue caminhar mais, né? Alguma coisa, por exemplo, teve um tempo atrás, né, que a turma do Life Up, muitos médicos ali, a gente tinha o hábito, começou um negócio assim, de mandar um PDF de pós-consulta para o paciente. Então a IA ajuda a gente ali meio com a estrutura, mas aí cada um vinha com um PDF mais lindo que o outro, com a logo do consultório, que eu não sei o quê, fazendo e-book para o paciente, blá, 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 blá. E assim, começou todo mundo ali gastar um tempo infinito, e o paciente não abria. A mesma coisa do seu e-mail. A informação que estava lá era maravilhosa, mas o paciente não abria. E aí e eu era uma dessas pessoas, tá, gente? Eu fazia o tal do PDF lindo, bonito. E aí o que eu e gasta seu tempo, é um negócio que não está revertendo em um benefício direto, óbvio, né, para o paciente. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pedir para a IA, ao invés de criar um e-book e tal, não sei o quê, para ela me dar um resumo num formato de uma mensagem que eu poderia mandar no WhatsApp. E aí, hoje, o que eu mando para os meus pacientes é uma mensagem de WhatsApp com os pontos importantes que a gente conversou, os próximos passos que ele precisa fazer até a próxima consulta, a estimativa de quando vai ser a próxima consulta. E assim, os pacientes amam. Por quê? A informação está lá, está fácil, é útil para ele. Mas eu só consegui fazer isso porque eu comecei a ver que os pacientes nem abriam
Sabe, você vê um negócio lá, mensagem lida, ninguém lia meu PDF, igual ninguém lia seu e-mail, né? Mas aí, se a gente leva para o lado pessoal, você fala, ah, não vou mais fazer. Mas às vezes não é mais fazer, é fazer de outro jeito. Tu vê que a gente voltou um pouquinho para aquele ponto inicial do fazer demais, de polir demais o produto, né? Ah, É faz um isso. super PDF. Primeiro faz o super PDF, depois decide voltar para a mensagem simples do WhatsApp. E daí É descobrir que isso. ela funciona. Primeiro tu passou pelo trabalho de. E a gente segue fazendo isso, isso é natural. O próprio guia. Primeiro eu fiz um super guia. Depois eu fiz um onboarding que o cara recebe o guia meio partilhado, uma mensagem por vez, com uma partezinha de informação. Mas eu acho que Mas é talvez, Gabriel, que o aprendizado aqui para gente é, ao invés de começar com um negócio grandão, começar pequeno. E aí tá funcionando, você vai Uhum. aumentando, aumentando, e você vê até onde precisa aumentar aquela coisa. A flexibilidade cognitiva, inclusive, ela tá, é um dos principais pilares de saúde mental, né? Que a pessoa vai conseguir se manter ao longo das dificuldades ou não, se ela tem essa habilidade de. Legal que tu consegue fazer esse treino com os pacientes, a gente vai ter que botar esse hábito no Evolua Mais aí também, esse treino. Faremos isso. Mas antes da gente colocar no Evolua Mais, gente, entender, próxima turma da capacitação em gerenciamento de estresse tá aí, hein? Venham, venham. Ô, Gabriel, sabe uma outra coisa que eu queria falar com você? Gente, ó, como quem sabe faz ao vivo, minha bateria acabou aqui. Se vocês começarem a ouvir o áudio meio esquisito, tá? Tá tudo bem. A gente trabalha aqui no improviso, a gente gosta de sufoco. Mas, ó, uma coisa que eu queria falar com você é que eu vejo que é outra. Ah, é uma questão para mim durante um tempo foi uma questão até eu conseguir entender assim, qual é o tamanho que a gente quer ter. Porque eu tenho a sensação que muitas vezes a gente confunde que um negócio deu certo porque ele ficou grande, sabe assim? Ah, então agora eu tenho uma clínica que tem 10 salas e eu alugo as salas para outros profissionais de saúde, eu tenho não sei quantas secretárias e tarararará. Isso, na verdade, para mim, tá, gente? Eu tô dando a minha visão de negócio, aí cada um tem a sua, eu tô dando a minha visão aqui. Para mim, isso não necessariamente é sucesso, porque muitos dos nossos colegas que eu vejo que estão num lugar assim de um negócio, nossa, super sucesso, tarará, estão completamente esgotados, desgastados, estão fazendo muitas vezes aquilo que não é o que eles gostam de fazer, né? O cara, sei lá, o cara gosta de ser clínico e de repente ele virou um gestor, porque o negócio tomou um tamanho tal que ele se viu nesse papel. Então, um dos movimentos que eu fiz muito aqui, quando eu comecei a pensar nessa coisa de empreender, é entender qual é o tamanho que eu queria que o meu negócio tivesse. E aí, esse tamanho, para mim, né, na minha organização aqui de entender o que, que era o tamanho foi entender que eu não queria nada muito grande, eu queria um negócio que fosse enxuto, que financeiramente me desse um retorno, que deixasse a minha vida confortável, mas, por exemplo, eu não queria sentir que eu estava correndo contra o tempo na minha agenda do consultório. Eu queria ter a sensação de que eu estava atendendo, de que eu conheço os meus pacientes, de que eu sei quem são, de que eu trato eles como eu acho que é um bom tratamento. E no curso, a mesma coisa. Tem um monte de gente que fala, ah, tem que escalar, tem que gravar, porque aí ganha mais escala. Mas para mim, o legal do curso é estar em contato com as pessoas. É a troca que acontece ali. Então, eu não quero que esse curso seja enorme. O curso ele tem esse tamanho para que a gente possa interagir, né? Então, eu não sei, eu acho que a gente precisa refletir mais dois pontos. Qual o tamanho do nosso negócio e o que, que cada um de nós considera sucesso na vida profissional. O que, que você acha? Eu acho que está perfeito, eu concordo contigo com a tua visão, e acho que é um ponto super bom para a gente pensar no início, né? Qual é o tamanho, né? E o que que a gente quer atingir, qual que é o nosso propósito, né? O que que eu quero com isso? Afinal de contas, para que que eu estou fazendo isso, né? Então, porque eu acho que hoje a gente tem uma visão mais clara que sucesso não é ganhar muito dinheiro. Essa questão, inclusive a coisa mais desafiadora que tem não é ser o melhor em alguma coisa. Isso é, claro, obviamente, muito desafiador. Mas o mais desafiador é ter o equilíbrio, né? Porque normalmente o cara quer o melhor em alguma coisa e está todo desequilibrado nas outras, né? E ser o melhor tem um estímulo muito grande, né? Porque tu é o melhor, né? Tu pode botar uma medalha no peito e dizer eu sou melhor nisso e vestir aquilo, né? Ser equilibrado, tu não bota medalha de nada. Também sem graça porque tu é equilibrado.
Então, mas isso eu acho que é um desafio grande. Eu acho que a gente tem que ter essa visão, né? E o tamanho do negócio, ele realmente. Às vezes a gente não vê isso quando a gente está no início, mas a gente aumenta o tamanho do negócio, a gente aumenta o tamanho dos problemas. E a gente acha que um negócio grande vai te dar necessariamente muita segurança, mas normalmente um negócio grande te obriga a tomar riscos grandes também. Então não é porque se um negócio grande fosse só segurança, não ia ver empresa grande falindo, a gente vê toda hora. Então, e às vezes as decisões assim de milhões, decisões e o negócio. Então, então, a segurança, na verdade, tem um conceito que os caras olham quando estão avaliando startup, que é, ainda mais no meio de desenvolvimento acelerado de hoje, né, tecnológico, que eles dizem que é o moat. Moat é o fosso que fica na volta dos castelos medievais, né? Então, o que está te protegendo da concorrência e do resto? Por que alguém não vai fazer igual? E, na verdade, é muito mais fácil alguém te copiar se tu gravou um monte de conteúdo e faz um curso que é todo gravado, do que tu tá muito mais protegida fazendo do jeito que tu faz, né? Porque tu faz o curso que tu tá próximo das pessoas, tu tá entregando essa proximidade e isso tem um valor que ninguém consegue substituir. Então, o tamanho do fosso que tu constrói e que tu, num negócio grande, seria difícil de construir. E daí tu tá querendo fazer um negócio grande porque tu quer ter a segurança financeira. Ah, não, porque eu vou ter muito dinheiro, eu vou ter segurança. Mas com um negócio pequeno e não necessariamente daqui a pouco com muito dinheiro que o negócio vai dar, tu tá tendo a segurança que tu estava buscando porque tu criou um fosso muito grande que ninguém consegue te tirar daquele fosso, daquele castelo. Gente, acho que o recado do Gabriel para vocês é: qual é o fosso que vocês estão construindo? Eu gostei desse conceito aí do fosso, fiquei pensando aqui no meu. Mas é isso, né? Porque pensando aqui, que eu acho que a maioria dos meus alunos são, e a maioria da turma que ouve aqui, é isso, é uma pessoa, um autônomo, o cara que tá ali, ele trabalha meio sozinho, tal. E muitas vezes com quem a gente se compara sei lá, me comparo com uma grande rede de hospitais. Eu me comparo com uma, sabe assim, com uma Uhum. operadora de saúde. E não é isso, não é com essas pessoas que a gente, não é esse o modelo de negócio que a gente deve olhar. Não é ali que a gente vai encontrar esse nosso negócio. Então, acho que olhar para, poxa, quem são pessoas que estão perto de mim? Essa última aula da capacitação, a gente falou um pouco sobre isso, um conceito dos nossos heróis. Que assim, quem é que está perto de mim que são pessoas que eu admiro, mas que estão perto, assim, que é um negócio que é executável, né? Eu gosto desse conceito da gente ter heróis que sejam pessoas próximas, assim, até eu brinquei com a turma, né? Porque, por exemplo, sei lá, meu propósito esse ano, eu, Regina, ser uma pessoa mais gentil. Essa é a minha meta do ano. E daí eu posso ter como exemplo, como inspiração, Jesus Cristo. Beleza, devia ser um cara super gentil, né? Mas, gente, é Cristo. Será que um dia eu vou ser igual a ele? Parece que fica um negócio lá longe, assim, né? Então, tipo, sei lá, se eu olhar pro meu vizinho, o cara que mora aqui na minha frente, é um senhor super gentil, tá perto de mim, eu consigo fazer, né? Então, acho que a gente pensar o nosso negócio também por esse olhar, assim, ao invés de olhar, não vou falar marcas aqui, mas ao invés de olhar a rede, não sei o quê. Gente, olha pessoas que estão Uhum. perto, vamos se inspirar, né? Acho que fica mais factível, assim, fica mais possível de executar, né? Sim, eu acho que faz muito mais sentido, inclusive, para a gente ajustar nossas metas, né? Ver esses exemplos mais realistas, né? E que vão fazer sentido no negócio. Eu me lembrei de duas coisas, de dois livros que eu li. Uma do Lean Startup. Ele dá um exemplo nesse negócio de começar pequeno. Que ele fala assim, tu quer fazer um aplicativo tipo iFood, que tu quer entregar coisas na casa das pessoas e tal. Então, o que que eu normalmente faço? Tu desenha um aplicativo, tu faz o logo, faz ele bonitão e vai fazer isso, vai ter essa feature, vai ter essa funcionalidade. Tu vai pensar que o iFood tem, que ele não tem, né? Então, eu vou fazer essa funcionalidade que ele não tem. E daí tu fica um tempão, tu gasta uma grana e depois, quando tu bota no ar aquele aplicativo que tu investiu milhões, ele não dá certo. E daí, qual que seria o conceito, a recomendação, a linha de ação do Lean Startup? Tu vai fazer um aplicativo de entrega, tu pega as coisas e tu pega teu carro e tu começa a entregar tu no bairro e vê se funciona. E vê se as pessoas querem e escuta as pessoas o que elas estão te dizendo. Eu gostei disso, não gostei daquilo e tal, tal, tal.
Daí, em cima disso, tu começa a desenhar o próximo passo. Ah, no aplicativo, então tem que ser assim, tem que ser assim. Então, esse começar, na verdade, ele é estratégia também. Ele vai te dar o conteúdo para tu seguir com a tua estratégia. E teve um outro negócio, Rick, eu li agora há pouco. O Lean Startup eu li faz tempo. Um que eu terminei agora há pouco foi o que eu recomendo para todo mundo que está empreendendo, que é do Netflix. O criador Hum, do Netflix, o Reed Hastings, ele tem um livro sobre a cultura do Netflix, chama A Regra é Não Ter Regras. E justamente eu fui ler porque eu achei que estava alinhado com como eu achava que tinha que organizar a cultura da empresa, mas não é um conceito comum que eu veja amplamente difundido. Então é bem inovador o Netflix, não só no produto, mas em como ele gere a empresa, o Reed Hastings. E, bom, tem várias coisas muito legais que ele fala no livro, mas uma das coisas que ele fala, que eu me lembrei porque tu falou de flexibilidade cognitiva, é que ele dá muita liberdade para as pessoas da empresa, né? E é isso que a gente está tentando fazer no Level Up também. Liberdade com responsabilidade é um dos conceitos centrais. E numa dessas, os colaboradores eles podem decidir onde é que eles vão gastar o dinheiro. E daí eles querem saber assim, como é que eu tomo essa decisão? Daí um dos critérios que ele recomenda para os colaboradores é assim, vai fazer um investimento grande, cada um está fazendo pequenos empreendimentos dentro da empresa, né? Às vezes, eu vou investir num documentário lá que vai custar milhões, né? Então, é um empreendimento que alguém está decidindo. Dele, o principal não é ter certeza que vai dar certo o teu empreendimento. O principal é tu ter certeza que tu vai aprender com aquela aposta que tu está fazendo. uau. Se tu tiver certeza que tu vai aprender alguma coisa, aquele conhecimento pode ser muito valioso. Então, tiver algumas coisas que tu vai aprender, se depois que tu fizer, tu não tiver nada para dizer que tu aprendeu, tu errou. Boa, Tu errou, maravilhoso. tu não devia ter feito isso. Maravilhoso. O Gabriel, falando nisso, então, gente, eu não tô expondo o Gabriel aqui agora, tá? A gente combinou antes, eu falei pra eles tudo bem da gente fazer isso. Mas eu quero saber, assim, qual você acha que foi a maior flopada que você deu no seu negócio? E aquele negócio que deu muito errado. Porque é muito legal a gente mostrar as coisas que deram certo e todo mundo vê, todo mundo dando certo. Aí você pensa, pô, essa pessoa não erra. O negócio dela funciona porque ela não erra. E não é bem assim, né? Do lado de dentro do negócio tem um monte de coisa que dá errado. Então, o que que você acha que foi uma assim que você falou, meu Deus, deu muito ruim? Ainda bem que eu acabei de falar que erro pode ser uma coisa boa, né? Que com erro a gente aprende, então é para errar mesmo. Não pode não empreender por medo de errar. Tem que empreender sabendo eu vou errar. E o erro, flexibilidade cognitiva, o erro pode me trazer conhecimento. Então, ver o erro e evoluir. E bom, obviamente eu estou há tempos nessa jornada, já errei bastante. Acho que se eu não errasse tanto ia ser bem mais rápido. Mas eu acho que o maior erro foi justamente essa primeira versão do software que eu não botei no ar, nunca tentei comercializar e eu fiquei construindo, porque eu fiquei 3 anos fazendo, fiquei 3 anos fazendo software que nunca foi ao ar e que depois eu tive que recomeçar do zero. E o investimento só meu, do meu dinheiro, do meu tempo, dizendo cada detalhe como é que tinha que ser, tudo desenhadinho, horas e horas de reunião. Mas assim, então o erro foi esse negócio grande, mas talvez o erro, a origem do erro tenha sido no início. Acho que na parceria que eu fiz com quem era meu sócio na época, que eu fui muito confiante, eu acho que eu tenho isso natural de confiar nas pessoas e tal. E eu acho que isso é muito bom. Eu acho que isso está relacionado com otimismo. Isso nos protege também. A gente falou de proteção contra o adoecimento. Acho que isso nos protege. E eu acho que o otimismo, sem ser otimista, empreender é complicado. Tu tem que confiar, pelo menos tem que ser otimista naquilo que tu está fazendo. Tem que ter muita confiança no que tu está fazendo. Tu tem que ter muita convicção no que tu está fazendo, porque vai ter erro, vai ter dificuldade, todo mundo tem. E se tu não tiver confiança, tu desiste na primeira, na segunda, na terceira, na quinta, na décima. Tu tem que ter muita confiança. Eu estou realmente resolvendo um problema. Eu tenho certeza que isso aqui resolve um problema real que as pessoas têm. Bom, daí tem várias outras coisas aí, né? Que eu até não falei na tua primeira pergunta, mas essa visão também de que tu. Acho que ter consciência que tu tá servindo alguém quando tu tá empreendendo, tu tá prestando um serviço, né? Bom, às vezes a gente tem uma visão meio deturpada do empreender, é um negócio só pelo dinheiro, é um negócio de comercializar. Mesmo quando tu tá fazendo que a tua preocupação seja ganhar dinheiro, de forma geral, esse negócio, eu acho que quase que 100% dos casos, a não ser quando tem algum embuste envolvido,
esse dinheiro tu só vai ganhar se alguém tivesse sentido servido pelo que tu tá fazendo. Mesmo que tu venda cigarro, né? Na minha opinião, tu tá fazendo um desserviço. Mas pro fumante, tu tá fazendo um serviço. Ele enxerga que aquilo ali é um serviço. Então, tu tá ajudando alguém de alguma forma. A gente também tem o privilégio de poder realmente. É muito mais fácil de a gente entender o nosso propósito, que a gente tá vendo que a gente realmente está ajudando. Sim. Mas talvez o erro, então, ele tenha a maior flopada, tenha sido nesse negócio que eu confiei, e eu acho, eu não vou dizer que contra confiar nas pessoas, eu acho que as pessoas têm um potencial incrível, eu acho que da onde mais pode sair valor, por isso a gente está falando em escutar os clientes e trabalhar junto com eles, mas tem que reavaliar isso também, né? Não é toda pessoa que vai ter um valor incrível para ti e para o teu negócio. E eu acho que isso que foi o meu grande erro, eu deixei esse negócio ir demais, sempre Uhum. confiando equipe. E o cara era o responsável da tecnologia. Demorou porque eu não enxergava o que estava sendo feito de tecnologia, eu só enxergava a casca, né? Que é o que a gente vê por Uhum. fora. Até que em um determinado momento eu recebi essa notícia de um outro desenvolvedor que pôde botar, que era um cara muito experiente e que pôde botar os olhos no código que a gente tinha até o momento. E ele falou: Ó, vou tentar. Tu pode atender, esses desenvolvedores eles não falam, né? Eles não se comunicam muito bem, né? Então, normalmente é o WhatsApp. Tá? Quando ele me mandou uma mensagem dizendo assim, tu pode falar comigo no telefone? E eu, o que que aconteceu? Daí eu atendi o telefone, ele falou, vou tentar falar de uma forma que o médico entenda. O teu software é um senhor de 90 anos fumante com câncer. E daí Meu eu Deus. resisti um pouco, feedback negativo, né? Eu resisti um pouco, não, esse cara não tá entendendo bem o negócio. Ainda fiquei mais uns 6 meses tentando tratar o câncer, mas já estava cheio de metástase, pelo que eu entendi. E a gente, no Muito final, bom. teve que começar de novo. Mas é o que você falou, né? É um ganho de aprendizado enorme, né? Acho que Sim, foi um ganho enorme. Eu acho que eu estou bem menos ingênuo nesse negócio de já tomar decisão rápido. Eu acho que isso eu aprendi. Na verdade, eu consegui fazer isso ao longo do tempo. De olhar assim, já pegar assim, 1 mês, 2 meses, não vai dar certo. Já vi, às Uhum. vezes, uma semana, já vi que não vai dar certo. Não fechou, tal, não adianta eu ficar insistindo. Boa, boa. E isso tem tudo a ver com a jornada que a gente estava falando, né? De começar pequeno. E o começar pequeno, se tu quer ficar grande, também começa pequeno. Mas o começar pequeno e fazer esses testes, esses pequenos pilotinhos, tentar pegar tudo e transformar E sempre dá. Quando a gente começa a ter esse olhar do piloto, tudo tu consegue transformar num piloto. Então, isso serve para coisa de casa, assim. Ah, eu quero fazer uma casa enorme, não sei o que. Ah, quem sabe eu vou alugar. Eu quero me mudar para outra cidade. Quem sabe eu alugo um lugar lá. Esse é o MVP. Esse é o piloto. Boa, boa, boa. Tudo dá para pilotar. E a gente está fazendo isso tudo de começar pequeno e ter menos estrutura, ser enxuto, pela agilidade. E a agilidade, ela pressupõe que tu troque de direção rápido. Então, justamente, tu tem que reavaliar e trocar, reavaliar e trocar. Eu por aqui, eu dei uma flopada quando eu tinha um curso que era uma meditação na prática clínica, né? E aí esse curso ele teve muitos alunos, porque eu comecei ele logo depois que ele começou, veio a pandemia. Então, né, todo mundo ali meio doidão, e aí ele começou a ganhar muito aluno, muito aluno, muito aluno, e aí eu escrevi o livro Meditação e Saúde. Aí quando teve o lançamento do livro, depois que lançou o livro, eu falei, nossa, agora esse curso vai decolar, porque tem livro, e né, tava me achando. E aí, Gabriel, eu abri. E assim, eu sempre fui muito medrosa de gastar dinheiro, muito dinheiro, e não ter como pagar. Então, eu sempre fiz coisas que cabiam ali no meu orçamento, assim, tentando sempre tudo muito bonito, arrumadinho, mas com custo pequenininho. E aí eu falei, não, esse eu vou fazer presencial, porque a turma vai lotar e não sei o quê, não sei o quê. Gabriel, teve 6 inscritos no curso. Não pagou nem o Bem espaço, quando, nem o espaço, nem bem o quando copo. decidiu investir. Ah, beleza, nesse eu vou investir. Foi isso, foi isso. E ele foi um fracasso, assim. E aí, primeiro, claro, eu fiquei muito triste, né? Depois, duas coisas vieram. Uma coisa, eu não sei se todo mundo sabe aqui, eu fiz uma formação em instrutora de yoga, né? Eu sou professora de yoga, eu não dou aulas, mas eu tenho essa formação. E aí, essa minha professora, ela falava assim: um aluno é um universo. Se você tiver um aluno na sua sala, tem um universo inteiro ali. Então, a primeira coisa, eu falei, bom, tem 6 universos aqui, esse curso vai ser maravilhoso, vou, né, fazer o melhor curso que eu posso.
Mas depois eu entendi, não é que as pessoas não tinham interesse em meditação, mas tinha um outro jeito de abordar, uma outra forma de falar, que chegava em mais pessoas, que era através dessa linguagem da gestão de estresse, do gerenciamento de estresse. Então, tem o grupo grande, que é o estresse, e uma das ferramentas é a meditação, ela está ali dentro. Né? Então, na verdade, o que eu fiz foi, tá bom, as pessoas estão estressadas agora, é o momento da gente falar sobre isso. E aí eu tive essa coisa de, tá, eu vou testar se vai dar certo esse curso agora, a capacitação, né? Então eu abri, eu falei, bom, se der 20 pessoas na turma, eu já tô assim, né, no lucro, muito lucro. A primeira turma já deu 40, né? Aí eu falei, bom, aqui tem um negócio. Aqui acho que eu tô servindo mais de acordo com o que as pessoas estão precisando. Então a gente tá com esse olhar atento também e poder não desistir de cara, eu acho, não é isso, mas a gente poder ajustar de acordo com o que está sendo necessário no momento. Eu acho que essa é uma vantagem muito grande da gente ser pequeno, ser autônomo e tá cuidando do nosso negócio com um olhar mais ampliado, assim, né? Daí tu vê, né? Tu, na tua maior flopada, teve um aprendizado que botou na tua diretriz ali que não, vou pequeno então, e isso propiciou o próximo passo que tu precisava dar, né? E para nós também, né? Esse propiciou. Daí, para tu ver, a próxima versão que eu fui lançar do software, eu lancei só o mapa da saúde e a gente estava começando a fazer mapa da saúde. A gente começava. Os primeiros que a gente entregou, isso antes de comercializar, já era uma ou outra clínica parceira, assim, mas não tinha aberto ao público. Mas era clínica que já ia pagar, se elas fizessem mapa da saúde, elas iam pagar. Então era um teste, assim, comercial. Uhum. Mas os primeiros a gente entregava uma versão que era feita na mão. Na A mão. pessoa, a pessoa inseria os dados no prontuário e a gente fazia lá no Canvas, lá não era o Canvas, era uma outra ferramenta, mas era tipo o Canvas, um mapa bonitão, e mandava o PDF. E isso é Maravilhoso. MVP, isso é fazer o piloto, dá para pilotar qualquer coisa. Não tinha como pilotar, como é que eu vou fazer um mapa da saúde e entregar tudo aquilo ali sem ter um software? É, Tem como fazer. é O cara isso, te tem manda que um ver. papelzinho escrito aqui, é o exame físico do paciente. Muito bom. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem um episódio todinho nesse podcast Desestresse sobre o mapa da saúde. Eu recebi o Gabriel e a gente falou muito sobre o mapa. Então, para quem é paciente, quer conhecer melhor o mapa, para quem é médico, psicólogo e nutricionista, né, Gabriel, que Isso, usam a nutricionista, plataforma hoje. psicólogo, enfermeiro, educador físico, fisioterapeuta e médico. Pronto, então tem o episódio todo, se vocês voltarem um pouquinho aí no feed, vocês vão achar. E, gente, a gente vai ter que encerrar, porque se deixar eu e o Gabriel aqui, a gente fica conversando até amanhã, né, Gabriel? O papo não falta. Mas, Gabriel, eu queria te agradecer demais. Várias vezes a gente já conversou sobre isso, eu acho que a gente tem valores de vida e uma visão de mundo muito parecida, né? E acho que por isso que a gente tem os nossos negócios têm tanta afinidade, não só nós como pessoas, mas os nossos negócios têm tanta afinidade. Eu fico sempre muito feliz de conversar com você e queria te agradecer demais por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Rê. É sempre um prazer a gente poder conversar. É bom que quando tu convoca para o podcast, a gente consegue conversar mais tempo, né? Mas eu acho que a gente vai seguir essa conversa. Eu acho muito bom que tu tá trazendo, tu tá liderando essa iniciativa do empreendedorismo saudável. Eu acho que sem um monte de vícios que às vezes a gente pega sem nem saber por quê, mas só porque tá todo mundo fazendo, né? E então é super bom que tu abriu esse espaço aqui para troca com o pessoal que está fazendo, que está botando a mão na massa e falando a real. Eu acho que esse é o principal, né? Se abrir, se expor, falar. Tem um monte. Eu podia ficar fazendo um episódio só dos meus flopadas aqui, se quisesse. Nós podemos fazer um só disso, eu e tu. Vai ser bom. Mas Ai, muito obrigado, Rê. Em seguida, nós vamos começar um do Life Up também. Tu vai lá falar pra gente. boa, a gente divulga aqui. Turma, obrigada. Ó, para quem gostou do papo, para quem quer ver a gestão do estresse com ferramentas práticas para usar no consultório, para quem quer ter esse olhar mais saudável sobre o negócio, próxima turma da capacitação em gerenciamento de estresse na prática clínica começa em agosto. Tem link para inscrição aqui na descrição de onde você estiver vendo, lá no @doutora Sanguebom. Deixa aí seus comentários, a gente sempre gosta de saber. E até a próxima. Beijo, gente!